taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. Bonjour, Bobo, sejam todos muito bem-vindos à nova edição da nossa revista digital, O Sagrado Podcast. E hoje, com novidade, estamos aí nessa edição do Sagrado Podcast Pé na Estrada, no Rio Grande do Sul. Tá aqui na minha frente, nosso querido amigo Flávio Pereira Bittencourt, o nosso querido Piá, bebedor de chimarrão. Pia, boa noite, tchê. Boa noite, gente. Boru e boy buxixi. Que Papai Olodumare abençoe cada um de nós. Tamo junto, mais um Sagrado Podcast Pé na Estrada. À esquerda, encontramos aqui ao lado essa pessoa linda, maravilhosa, de bonita, Babalaú Rani Moço Fafori, o nosso membro honorário do podcast famosa mão. Pé na Estrada. Estamos aí, Rony Moço. E a entrevista de hoje será com duas pessoas que cativam o coração de qualquer ser humano. Preciso dizer para vocês, primeiramente, que nós fomos extremamente bem recebidos aqui no Rio Grande do Sul. Estamos na cidade de Flores da Cunha, um lugar belíssimo. As estruturas de construção, os prédios, a beleza que você vê, a fauna é diferente, a flora é diferente. Bom, gente, eu recomendo a vocês que venham ao Rio Grande do Sul pelo menos uma vez na vida, por viagem, que vocês vão ver que a cultura, o tratamento local, as pessoas são de primeiríssima qualidade. E aqui estamos no espaço chamado Luz do Oriente, não é isso? O espaço Luz do Oriente, encontrado aqui, espaço Luz do Oriente, certo? Encontrado aqui na cidade de Flores da Cunha, que tem como dirigente nossa querida APTB, amiga e alorixá, babá de Umbanda, Cássia Kessler. Obrigada. E temos também aqui nessa mesa nosso ilustre amigo, esposo e dirigente também do Espaço Luz do Oriente, Henrique. Boa noite a todos. E tenham certeza que todos nós juntos somos o Sagrado Podcast da Vinheta. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Don't wanna test your luck with me. Meu povo, diretamente do Rio Grande do Sul, nem tem feito frio. Eu tô tomando banho de água gelada. Tirou! O Enermoço e Flavinho que não tem coragem, mas quem tem coragem entra debaixo da água gelada. Bom, diretamente aqui do Rio Grande do Sul, Sagrado Podcast Pé na Estrada, nós vamos fazer como de costume nosso trabalho. Lembrando a vocês que, por conta de ser um episódio especial, se a gente estiver aparecendo na telinha de vocês com um cara de que saiu de uma guerra, 22 horas de trabalho, essas coisas todas, enfim. E a adaptação de uma diáspora, porque não é fácil trabalhar ainda, porque temos o costume do Sudeste do Brasil. E estamos aqui nessa zona temperada, estamos aqui para baixa, onde a religião é um tanto diferente, porém tem um axé tão parecido quanto que nós temos aí para cima. Bom, começando o programa como de costume, nós vamos explorar aí um Odô. E hoje, não obstante, vamos falar do Odô Canarusso da recém-iniciada APTB Cássia Kessler. Então, o Canarusso, pela ordem de chegada aqui,
Vamos falar aí do Brasil, Canarusso, Babalaô, Rony Hermoso e Fafore. É uma viagemzinha, 22 horas de viagem dentro de um carro. O Canarusso é um odo que fala especificamente muito sobre as pessoas que entram dentro da sua casa e às vezes querem te dominar. Querem que você faça, se mude tudo que você tem que fazer dentro da tua casa, querem dominar a sua vida e sobrepor sobre você. O Canarusso diz que cada um é o rei dentro do teu castelo, cada um manda na sua vida da maneira que dizer. Entenda, rei do seu castelo não quer dizer só sobre sua casa ou tua moradia, quer saber falar sobre sua vida também. Que a gente não deixe que as pessoas dominem a nossa vida. Que a gente tenha o direito de fazer nossas próprias escolhas e trabalhar em cima das nossas próprias escolhas, entendeu? Que a vida que as outras pessoas não venham dominar o nosso conhecimento, o nosso destino. Um modo muito pertinente para a iniciação que a gente teve essa semana pela PTB que foi iniciada, fala muito bem sobre a vida dela e fala muito bem sobre o país inteiro que está acontecendo dentro do país. Pessoas querendo às vezes determinar as suas escolhas, o que você tem que fazer, o que você tem que escolher, a música que você tem que ouvir, em quem você tem que votar, a roupa que você vai vestir, a escola, a maneira que você vai estudar, a maneira que vai se portar. Então, o Canarusso diz para que a gente entenda que se a gente não domina a nossa vida, e não é rei da nossa vida, do nosso castelo, a gente não consegue andar para frente. Valeu, Sagrado? Vamos lá. Chimarrãozinho, tô aprendendo. O negócio é ruim, mas é bom, é ruim, é bom, é gostoso, é legal. Gente, muito legal esse negócio de chimarrão. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Canarusso. E é bem interessante a gente entender o seguinte: o Canarusso é um Odu onde nasceu os Eguns. Quando a gente fala Egum, a gente ainda se assusta. Egum é morto, é isso, é aquilo. Mas se você trouxer o entendimento do Ifá, quando fala o Canarusso, ele está falando do nascimento, do surgimento das entidades também. De onde as entidades começaram a trabalhar, começaram a trazer, sabe, essa evolução, né, das entidades evoluindo. Em O Canarusso, a gente aprende que o grande é tão importante, tanto que num outro Odu, chamado, se não me engano, Eritekutan, fala Ikulo Biosha, né, o morto para o santo. E é bem legal que a gente entende que dentro de O Canarusso é onde surgiu a grande evolução daquele morto vir como um encantado, como um Exu, uma pombogira, porque o Canarusso no céu, ele era um grande adivinho. Ele foi adivinho no céu. Ele fez adivinhação para o sangue, ele fez adivinhação para outras pessoas lá, né? E teve toda aquela situação de que quando depois ele veio para a Terra. O Canarusso traz essa energia. Dentro de O Canarusso também aprendemos que cada um é rei dentro do seu castelo por causa da aculturação. Vamos entender um pouquinho sobre O Canarusso, falando sobre a aculturação. As pessoas hoje, o Léo, o Leandro, as pessoas hoje elas gostam de julgar muito as outras pessoas. Falar assim: por que fulano saiu com 3 penas na cabeça? Por que fulano na saída de 3 anos saiu com tantas penas na cabeça? Por que eu ia manjar dela tá com essa cor? Por que isso ou por que aquilo? Gente, é a aculturação. O Bedi fala que o saber foi repartido, cada um traz uma aculturação, traz uma cultura e funciona. E o Canarusso está dizendo para você o seguinte: pare de julgar as pessoas, pare de julgar a casa de axé do coleguinha, que a casa de axé do coleguinha faz assim porque acende a vela assado, porque um acende a vela branca, não, mas o outro acende a vela para o chão, é só amarela, não acende a branca. É cultura. Tá funcionando? Tá rodara, tá ok. Então, aprendemos dentro de O Canarusso que devemos respeitar, né? O Canarusso diz: cada um é rei dentro do seu castelo. Respeite o castelo dos outros para que respeitem o seu castelo. Iboru, Ibó e Boxixi. Bom, é isso aí, gente. O Canarusso, de fato, é um Ifá extremamente emblemático, Flavinho, Leandro, tá? Eu acho que, até para uma iniciação como foi a que ocorreu aqui,
no Rio Grande do Sul. Esse Odu, ele teve muita coisa a dizer a todos nós, e não só nós que participamos, mas eu acho que é Boboaú do Brasil e todos os espiritualistas, porque é comum a religião, por ser diaspórica, ter sabores e dar frutos diferentes, isso de acordo com cada terra. Bom, Flávio, Leandro e eu, 3 babalaús do Rio de Janeiro, rodamos aqui, foi lugares, espaços, e, por exemplo, aquele frango comum de Granja não encontra por aqui. O pombo aqui é do tamanho de um cachorro e é mais caro que o O galo. pinche é menor que ele. E é mais caro que o galo. O galo já não é tão caro, por exemplo, quanto no Rio de Janeiro. Ou seja, até a fauna, para a gente poder coletar as plantas EUEs, que certamente nós não compramos folhas de mercadão de madureira, nunca, em momento algum. Nós coletamos, porque o babalô ele precisa saber A de própria folha. natureza, né? A gente passou um mau bocado, porque a flora, bem como a fauna, ela tem uma diferença. Existe uma diferença climática, existe aí uma cultura regional, a mata é diferente, a gente está no trópico, na zona tropical, e enfim, aqui é zona temperada, e coisas do gênero. Ou seja, quando fala aí o canarusso, para a gente respeitar cada um rei na sua terra, tá mandando as pessoas aprenderem a se desvendar e se debruçar em cima da religião com olhar e coração mais puro. Ainda porque é muito comum vocês observarem em grupos de ferro o pobre do Amalá que se faz aqui no Batuque, o pobre não rico do Amalá, né? Mas a comida, o adimu que se faz aqui no Batuque, na Cambinda, no sul do país, que tem banana, tem isso, tem aquilo, que é algo que é regional. E observem e aprendam. Quando a gente entrou para Ifá, a gente viu que Xangô come banana à beça. Verdade. O Guedê é um dos maiores adimuns que tem da deidade, da divindade, Xangô. É o que se oferece de forma contumaz dentro do Ifá, pelo menos na nossa tradição. O nigeriano também usa bastante banana, pelo que eu sei. E as pessoas acabam, por falta de conhecimento, tolhidos aí pela ignorância, funciona como uma venda querendo criticar algo que nem conhece. O canarusso é emblemático, porque ele fala assim, dessa diáspora, e fala assim que deveremos ter respeito. É um orifá que manda ter cuidados especiais, por exemplo, com o corpo, para que não se desenvolva doenças com machucados, com feridas, com coisa do gênero. É um orifá que manda as pessoas terem uma atenção redobrada, porque tratos e palavras podem não ser cumpridas. A gente tem caminhos aí, por exemplo, Flavinho, uma guerra do Timpolar, uma escova amarga. Xangô tinha doado a terra para Azawane. E aquela terra prosperou, porque Azawane, grato a Xangô, inclusive, depois de ser expulso da terra do Lucumi, fez aquela terra prosperar. Se tornou muito grande. E quando Xangô viu que aquilo ali deu resultado, eclodiu uma grande guerra, porque ele queria, de qualquer forma, tomar aquele domínio numa terra que outrora tinha pertencido a Xangô. Ele doou porque não achava interessante, mas aí, a partir do momento que produziu, Xangô queria. Opa, isso dá dinheiro, isso tá bom, me dá pra cá. E Olof teve que se interpor entre os dois. E essa guerra continuou no campo da bruxaria. Isso é disposto no Edifal Canarusso. Ou seja, às vezes terras locais que as pessoas acham inóspitas, ou que evidentemente não venham dar bons frutos ou resultado, são os solos que existem, que são mais férteis. E o Rio Grande do Sul, eu vou dizer que não tem certas máculas como a gente consegue observar pelo Nordeste, pelo Sudeste do Brasil, onde existe muito vício de religião, onde algumas pessoas acabam até por se perder por conta de questões de vaidade. Bom, isso eu não estou generalizando, mas existem sacerdotes que se consideram os próprios deuses. Tem alguns, inclusive, que já são cultuados vivos. Eu já falei em nome de fulano de tal, que eu sou filho, que eu sou neto, que eu sou isso, sou aquilo. São cultuados vivos, detentores da verdade, quando na grande realidade, quem somos nós? Figuras pequenas e efêmeras diante de tudo que a espiritualidade pode proporcionar. Isso é o canarusso. Respeito acima de tudo.
Bom, partindo aí, no caso agora, para filosofia em gotas do Ocanarosso, nada tão pertinente quanto falar a terra que fores, faça o que veja, a palavra com Babalaô, Rony Hermoso. Espera aí, só um momentinho. Quadro Filosofia em Gotas. E após a vinheta, dale, Fafuri. Dá o microfone pra ele. Vamos lá, Sagrado Podcast. A terra onde for espaço que ver. Como o Léo tava, como o meu padre estava falando, muito bem, o Flávio também falou, às vezes a gente tem que se adequar onde a gente está. A gente passou aqui, chegamos aqui no Rio Grande do Sul para fazer IFA, alguns percalços para colher algumas ervas, algumas coisas, e a gente tem que se adaptar àquilo ali. Às vezes você entra na terra dos outros ou vai visitar e você quer apontar o que a pessoa está fazendo. E você não tem o trabalho de saber por que é daquela maneira, você não tem o trabalho de perguntar por que a pessoa faz daquele jeito, porque é daquele jeito. Você não quer saber da cultura dos outros, você simplesmente quer apontar. E hoje, infelizmente, dentro das raízes de matriz africanas, dentro da própria Umbanda, tem tanto sacerdote, né, Flávio? Apontando a vida dos outros, apontando, falando da vida dos outros, e esquece de olhar para a própria vida. A gente realmente teve algumas dificuldades, coisas que a gente não sabia como fazer, e a gente aqui teve que se adaptar. Senhores, entendam. Em vez de você criticar o que a pessoa está fazendo, em vez de você falar que aquilo está errado ou deixa de estar errado, tenta entender o porquê que acontece. Tenta entender como é que chegou essa religião naquele determinado local. Tenta entender o que aquelas pessoas, para levar essa religião dentro desse determinado local, tem que passar. A gente está num estado que é praticamente todo católico. E aqui as pessoas têm que batalhar para poder levar a religião de matriz africana, levar a sua Umbanda, a sua Kibana e outras religiões no peito. Aí você vem para cá, não encontra certas coisas ou acha que aquilo é diferente e você vai abrir a boca para falar que a pessoa está fazendo de maneira errada. Vem viver a vida. Vem para cá. Faz igual a gente. Entra 22 horas dentro de um carro para chegar aqui e aprender que muitas coisas que a gente achava que tem que fazer de uma maneira, a gente consegue fazer de outra e se adaptar a fazer aquilo ali. Em vez de você apontar o dedo para alguém ou falar que aquela pessoa está cometendo um erro, ou como o falou, questionar a roupa que o santo está vestindo porque está carregando mais pelo menos. Primeiro tenta aprender, escuta, pergunta, ouve. Depois você tira a sua opinião e, com um detalhe, guarda para você. Sua opinião e suas críticas. É mais saudável. É uma grande verdade, né? Nós acabamos nos aprisionando dentro de uma sociedade no qual a gente vive dentro daquele círculo, né? daquele grupo ali dentro daquela regionalidade e acredita que aquela nossa verdade é a verdade absoluta, né? E essa filosofia ela traz esse entendimento. Numa terra, até brincando agora, a gente falando do chimarrão, o chimarrão ele tem uma questão também cultural da região, por causa do frio, foi a forma que, uma bebida que trouxe o aquecimento dentro do corpo deles, com aquela bebida, eles se viram um costume. Então, todos os lugares, eles têm um costume, e esse costume, né, às vezes é uma verdade absoluta para as pessoas. Então, quando você chega no Rio de Janeiro, o Leandro, e você vai lá, e vai no candomblé, no Quito, no Gigi, no Angola, o que for, e fala que não, porque eu sou do candomblé, não, porque não sei o quê. E aí você vem cego ali, só aprendendo aquilo ali. Aí quando a pessoa fala, o batuque, ou não sei o quê, aí fala, não, batuque não é isso, batuque não faz orixá, batuque... Você sabe o que é batuque? Pois é. A pessoa não sabe, não buscou um conhecimento, não buscou entender. E o Canarusso diz dentro dessa filosofia, né? A terra que você for, faça o que você veja. Veja como é a adaptação dentro daquela regionalidade. A grandeza do batuque, a grandeza de Cambinda, a grandeza da Umbanda também aqui. Por mais que a Umbanda branca, a Umbanda isso, a Umbanda... mesmo que traga de lá ou de outros lugares,
tem a sua regionalidade, ela não é igual. O frio, tem a diferença do frio. É igual, por exemplo, você vai em São Paulo, é diferente do Rio de Janeiro, Léo, que no Rio de Janeiro todos os bares são abertos. Levanta as portas, tudo aberto, arreganhado. Em São Paulo você passa, mas tem uma casa de show aqui? Tem. É uma portinha, porque lá é frio. É frio. Então as boates, as casas de show, até os bares, são todos internos. Então são adaptações regionais. E essas adaptações regionais também entram dentro da cultura religiosa, né? Se você chegou numa cidade que não tem quiabo, você vai dar o que pro teu santo? Essa é a pergunta. Se na cidade que você... É igual questões de esteira. Por que a gente tem aquela esteira de palha e anagô? Não é? São lugares diferentes de alguma forma eles arrumaram esteiras. Então, é essa a filosofia. É isso que a gente deve entender. A gente tem que aprender a conhecer. E essa é também uma das missões do Sagrado Podcast. É mostrar a grandeza da espiritualidade dentro das suas diversidades. Iboru e Boy Boxexé. A terras onde for, faça o que veja. Bom, Orumilá e Fá é perfeito e nos dá uma lição de humildade. E não tem como não linkar em Sincafu. Não se tira o cajado de um idoso, muito menos a bengala de um cego. Dentro dessa perspectiva de analogia, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: as tradições religiosas aqui, elas cultuam o orixá aí de forma veemente. Culto legítimo, culto bonito e perfeito. E detalhe, ainda mais do que nós, na região sudeste, que por onde podemos falar, a luta deles é extremamente grande. Vocês não sabem o que o pessoal do sul passa para poder fazer a religião de vertente africanista e espiritualista de forma geral sobreviver. Aqui, ainda aqui no sul, para você poder professar o seu culto africanista, é tanta barreira, porque não adianta falar, o Brasil é um país laico, vírgula, porque você sofre tanta pressão de tudo quanto é canto, que infelizmente a gente vive um momento que o Brasil viveu no Sudeste e no Nordeste, Bahia e tudo mais, como se a gente estivesse numa década de 70 e 50. E para as pessoas se preservarem, elas precisam estar um pouco mais escondidas. Lógico, dependendo da cidade. Umas cidades são mais flexíveis com relação a esse tipo de coisa e outras cidades nem tanto, tá? E recursos são um pouco mais escassos porque a população que abraça a religião de matriz africana não é tão grande assim. Então a gente precisa utilizar o canaroço e pedir respeito da parte de todos nós. Bom, encerrando por aqui, nós vamos aos comerciais e vamos entrar dentro do nosso próximo tema, já com a entrevista à espiritualidade no Rio Grande do Sul. Olá, amigos e irmãos de religião de matriz africana. Eu sou Marcelo Faloyer, embaixador de educação do negro e de religião de matriz africana, e hoje, em parceria com o Sagrado Podcast, estamos aí oferecendo vagas de até 80% para você que quer voltar a estudar. É isso mesmo. Para você que não terminou o ensino médio fundamental, temos bolsa de 80% de desconto. E para aqueles que sonham em fazer a sua faculdade, eu tenho bolsa a R$ 65,80 mensal. É verdade. Logística, administração, pedagogia, gestão em RH, eu tenho vaga a R$ 65,80 mensal, com aumento anual de 6% a 8%, somente, sem pegadinha, sem mimimi, tá bom? Interessados, só ligar pra gente, fazer a sua reserva e amanhã já começar a estudar, tá bom? Vem comigo! Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as
A propaganda é a alma do negócio. FBS Marketing. Aumente as suas vendas. Vinhetas para carro de som, rádio online, ambiente para empresas, vinhetas para porta de loja e muitos outros. FBS Marketing. Pois quem não é visto, não é lembrado. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Sagrado Podcast ganhou um elogio agora do meu querido amigo Flávio Pereira Bittencourt. Falou, Ô, gente, olha só, olha aí, você que tá aí na tela, você que tá assistindo a gente. Tem 3 pretos. Abaixa a mão, Gundadil. Levanta a cabeça. Tô mostrando o cabelo branco, pô. 3 pretos velhos ali atrás, né? 1, 2 e um de azul. Bom, eu fico lisonjeado. Ainda porque nem todo mundo consegue envelhecer, né? Ganhei o elogio do Flavinho. Gente, vamos lá. Sagrado Podcast, Rio Grande do Sul. Estou aqui com essas figuras ilustres do sul do país. Minha querida amiga Kesner Ocanarosso, Babá de Manda, e meu querido amigo Babá de Manda Henrique, que tem essa casa maravilhosa, esse espaço do Oriente, que começaram a retocar agora a vida espiritual. Eu queria que vocês, meus amigos, primeiramente a Kesner e depois o Henrique, falassem um pouquinho da vida de vocês, para o Brasil conhecer vocês. Kesner nasceu aqui no Rio Grande do Sul pelo nome, muito possivelmente sim. Onde nasceste, foi criança, como é que tu conseguiu chegar na macumba? Como tu conheceu a espiritualidade desde a sua infância? Conta um pouquinho essa tua trajetória, esse pedaço, essa etapa. Tá bem, boa noite a todos. Olha os nervos. Pode ficar nervoso, pode ficar tranquilo, pode falar assim mesmo. Não, calma, tô calma. Bom, eu, bem conhecida, né, aqui no Sul, comecei com 13 anos de idade, na Umbanda, né, levada por uma vizinha. Né, tá, fiquei ali dos 13 anos, minha primeira entidade que eu recebi o africano, né, que se chama Jango, vem pela linha de... Ai, desculpe, eu tô tão cansada. Vem pela linha de Arranca-Cipó, que a minha irmã também trabalha com Arranca-Cipó, né, a Jalusa de Manjá. E com 16 anos, eu fiz a nação com Adolfo de Oxum de Livramento, que foi meu primeiro babá, que hoje falecido, né, em memória dele, muito querido. E não saí mais dela. Agora fazia 5 anos que eu estava afastada. Estava afastada há 5 anos. Sim. E agora veio matar a saudade da sua terrinha. Motivos de mudança. Nasci em Rosário do Sul, perto de Livramento, a 100 quilômetros de Livramento. E venho de uma família tradicional, muito antiga, de princípios e valores, né? Mas na religião africana é só eu, minha irmã e a Jalusa de Manjá e a Janaína de Oxum. Nós somos 3. Tu passou muito problema com relação à família, esse tipo de coisa, por ter abraçado uma religião africanista, sendo que a cultura ela é muito mais com viés católico, cristão, ou a família levou de boa? Passou por alguma espécie de pressão? Minha família me apoiou. Toda a minha família me apoiou. Olha que sempre interessante. tive o apoio deles. Ainda porque você tinha uma mediunidade que era diferenciada. Sim. O meu pai, que era católico, eu trabalhava em casa, num cantinho assim, já ainda menina, né? Ainda menina. E ele camboneava. Ele era meu cambono. Olha que interessante. E a minha mãe, que foi um tempo evangélica, ela comprava velas de 7 dias e mandava para mim acender pro santo. Eu sempre tive apoio de todos. Esse rosário, ele é lá no finalzinho mesmo do Rio Grande do Sul, né? Sim, divisa com o Uruguai, né? O Garrão do Rio Grande. Tá, mas é lá já quase no Uruguai. Sim, é a última cidade ali. Olha que interessante, né? 100 quilômetros. 100 quilômetros, né? Agora vamos voltar para essa pessoa, para essa figura que acabou de falar. Henrique, diga pra gente da onde que tu é, de qual parte e como é que tu caiu nessa tradição religiosa africanista, que não é de tão fácil acesso assim, pelo que eu tô vendo. Sim. Eu sou natural do Livramento,
divisa com o Uruguai. Já com 19 anos, mas a minha mãe já era da religião há muitos anos. E quando nós era pequeno, nós levávamos todos para tomar passe, de Preto Velho, na Umbanda, quando tinha festas. Lá tinha Umbanda, tinha essas coisas todas bem, bem disseminado. Sim, lá em Livramento até hoje tem. O pessoal enfrentava muito preconceito? Henrique? Não, lá na minha cidade é tranquila a religião. Foi bem aceita. Pessoas muito antigas lá também foi que deu o pontapé inicial lá, né? E agora quem é que... Bom, não me lembro o nome das pessoas lá, porque era muito pequeno. Mas eu lembro que quando eu tinha 6, 7 anos, a minha mãe me levava nas festas de Ogum, de Preto Velho, e eu gostava muito. Então, eu, daquela época em diante, eu sempre gostei. Depois eu tive um pouco afastado por tentar uma ou outras religiões, né, pra gente saber. Mas não adiantou não. Aí eu voltei de novo. Tu me contou, Henrique, queria que tu até falasse pessoal que tu tava empolgado para ser tamboreiro. Tava tocando esse negócio aqui. Como é que foi essa transição do tamboreiro para virar, para espiritar, para receber o espírito? Conta aí pra gente. Aí eu conheci a Jalusa, irmã dela, de sangue. E como ela foi de Rosário para Livramento e abriu casa lá, aí eu descobri a casa dela quando ela tocava lá. E eu ia lá para tomar meu passezinho, ia lá para assistir às sessões dela lá. E um dia, estava muito frio de noite, o africano da Jalusa, o Arranca Cipó, me convidou para entrar lá para dentro da gira, né? Para dentro da casa. E aí eu fui. Fiquei lá bem empolgado, que eu já sabia os pontos, então eu cantava junto e tá. Aí passou uma gira, passou 2, passou 3. Lá um dia faltou um tamboreiro. Daí o africano dela perguntou para mim se eu sabia tocar. Eu disse que não sei tocar. Não, então senta aí e faz qualquer barulho aí. E eu me sentei, de boa vontade, e fiz o que ele pediu. Aí ele disse, não, na próxima gira tu vem, aí vai ter o tamboreiro e tu fica do lado dele para te aprender. E eu fiquei bem empolgado, bem Henrique empolgadão, né? Agora quem manda nisso aqui sou eu que vou tocar isso aqui. Sim, e eu sempre gostei do tambor, eu sempre gostei da religião, e aquilo ali para mim foi a oportunidade de participar na casa da Jalusa, né? A minha mãe de santo. Foi a minha primeira casa quando lavei cabeça. Daí, ou seja, tu era filho de santo da cunhada, é isso? Sim. Olha. Só que quando eu fui filho de santo dela, eu não conhecia a Cássia, a gente não tinha contato. Ela morava em Rosário e eu em Livramento. Eu conhecia Que história. só a irmã dela, só a Jalusa. E como é que foi? E como é que foi de barrar? Sul ainda é sul, Livramento. Sim, fica divisa com o Uruguai. A minha cidade é bem divisa. É só atravessar a rua, tu tá no Tu é filho de um uruguaio, não é isso? Meu pai foi do Uruguai. Olha, é uma mistura perfeita. As pessoas não sabem, mas o Uruguai já quase foi Brasil. Na verdade já foi, né? Já foi. Já foi. Foi através do tratado que se tornou um país independente. Ou seja, é meio brasileiro, meio uruguaio. Mas diz aí, quando foi que tu bateu o olho na louraça? Conta pra gente. Foi quando eu conheci a Cássia, eu já era filho da Jalusa. Então, ainda naquela época, eu não trabalhava ainda. Não virava Exu, não virava caboclo, nada. Eu só ia lá para participar das festas. Aí um dia, tinha uma festa muito grande de Exu e tinha muita gente convidada. Então, eu como frequentava muito a casa, a Jalusa, não, tu vem aí, nós damos a mão e fica na volta aí, né? Aí tinha uma loira lá muito bonita, né? E eu cheguei e botei o olho. Aí já fez aquele olhinho, né? Só que ela estava virada com cigana, né? Com a cigana. Foi a primeira vez que eu vi ela lá, mas a gente não conversou, a gente não se viu, nada. Eu só... Aí, mas me diz aí, deu aquela cutucada aí, mãe de santo, vai virar cunhada. Falou, não falou? Não. Levou muitos anos ainda. Levou muitos anos depois. Aí eu só vi ela só essa vez lá virada com cigana. E nunca mais vi ela. Nunca mais. Ia na casa das alunas, participava lá das festas e ia tomar meu passe. Mas voltando a quando eu entrei para a religião. Aí eu entrei lá para iniciar a tocar tambor e fui indo. O africano me convidava sempre para entrar lá e eu empolgado com aquela história toda ali, né? Aí um belo dia eu fui de tarde na casa da Jalusa e ela, tu não quer ser filho de santo nosso? Tu não quer participar, né, da casa? E eu disse pra ela,
Já tô aqui? Já tô aqui mesmo, então vamos lavar. Tá. Só que ficou naquela conversa ali, aí eu não toquei pra frente, fiquei na minha. Aí um dia eu entrei pra lá, pra gira Deixa de Novo, e pra ficar do lado do tamboreiro pra me aprender a tocar. Só que nessa noite eu já tinha 19 anos, e eu tava lá, ouvindo o tambor e cantando, bem empolgado, bem faceiro. Aí uma certa hora lá, me escureceu as vistas e eu só fui acordar depois que virou Exu. Daí eu Deu teto preto. eu não tive desenvolvimento, ele chegou por conta, arriscou o ponto, deu nome, disse quem era ele. Que bacana. E foi assim. Foi algo orgânico, então, de vocês dois. Eu também, eu estava camboneando no centro de Umbanda da Finada Filhinha, perto do Hospital de Rosário lá, com 13 anos, já quase 14, né? E aí eu estava camboneando assim, daí um pouquinho eu digo, nossa, o chão tá sumindo, e eu me atirei. E o chão é danado, ele sai debaixo do pé, né? Sai debaixo do pé. Sai. É. E aí eu me atirei, né? Aí quando eu vim assim, aí era o Guilherme, que era um castelhano até, que era o chefe do terreiro, trabalhava com o Naruê. Aí ele pegou e mostrou o ponto e disse, ele, olha aqui, ó, esse aqui é um africano que chegou, esse é um guia maravilhoso, e fez uns elogios ali. Só que eu não sei se ele vai ficar. Ele disse, né? Cássia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala o africano, ele é realmente uma entidade, uma espiritualidade africana? Como que é? Ele disse que ele é uma espiritualidade africana. Sim. Aí fala um pouquinho dele pra gente. Como que ele é, mais ou menos assim? Ai, ele não é um... Olha, ele diz que ele é um encantado. Um encantado, É um sim. encantado. Ele nunca ofereceram obrigação para ele, e porque o africano da minha irmã, ele come porco, né? Sim. Eu arranca-cipó. Já esse africano que eu trabalho, ele não aceitou. Sim. Ele disse que ele é um encantado e que ele ia seguir trabalhando, que ele chegaria tanto no lado da Umbanda como da Quimbanda. E ele hoje ele é o que Hoje ele é o guia mentor da casa. É o conselheiro, ele é o pai, ele é o amigo, ele é o irmão, ele é tudo. É, isso mesmo. Ou seja, ele é o espírito dirigente dessa casa. Aqui na Umbanda é o Umegê, né? Só que aí eu abro a Umbanda, mas se chegou no outro lado, aí ele vem. Então, assim, ó, raramente eu trabalhar com Pombagira, com Exu, muito raro, né? E antes ele ele que comandava lá em Rosário, a Umbanda era dele. Então, o lado da esquerda, ele é o Sim, guia. mas ele comandava mais o lado da Umbanda lá em Rosário. Aí ele que decidiu, porque ele que toma as decisões, né? Aí ele decidiu dizer, não, vou entregar, chegou a hora, vou entregar para o UMG, que também foi o segundo, né? Na minha espiritualidade foi ele que também chegou e riscou o ponto. Eu nem conhecia ponto, gente, eu nunca tinha visto ponto nenhum, riscado, nada. Ainda porque tua ancestralidade ele é toda caucasiana, europeia de verdade, porque é Torbers e Kessner. Sim. Ou seja, as pessoas, a gente estava até falando esse dia, estava explicando pro pessoal aqui, falando a respeito de algum da mesmo, caminho do céu, os orixás vindo para a terra, porque tem uma discussão que se faz, em alguns locais as pessoas são extremamente fundamentalistas, em alguns locais do Brasil, vão dizer que branco não tem orixá, que branco tem santinho. Falaram isso pra mim uma vez. E quando você vê, se você pegar a linhagem de cosmogonia, a criação da terra, da vida, essas coisas todas, todos somos descendentes de orixá. E logicamente todo mundo tem orixá. E você é possível, é palpável, da mesma forma que foi a francesa, Gisele Mindarewá, a pessoa simplesmente manifesta com espiritualidades, porque através desse código do DNA, esse Deus ele pode ser despertado sim. E por mais que a pessoa tenha a cutis branca e os olhos claros, o ancestral primordial ele foi o mesmo. A vida começou lá na África. Então o branco tem orixá simples, o resumo é simples. Verdade. Aqui no Brasil é. Verdade. O Mindarewá, uma francesa, que uma das maiores Yalorixás da história. Uma das maiores Yalorixás da história do Brasil. E ela passou por poucas e boas para chegar até lá. Era branca, do olho azul também. Uma pessoa que diz assim, eu não acredito que tenha uma espiritualidade, como falam,
se tu é branca, se tu nem teu cabelo desse jeito, não sei o quê, eu acho que não poderia ser assim. E aí eu comecei a explicar, Ju, não, tá errado, que isso, que aquilo, que o Brasil miscigenação, então, aí comecei a explicar, né? Mas é, Mesmo assim, não. mas é o que a gente acabou de falar em Alcanarossa, as pessoas julgam pelo olhar, julgam Sim. pelo bairro que mora, pelas coisas, e não entende que a espiritualidade ela vai muito mais além, Sim. muito mais além. Muito mais além. E quando foi, Kesner, que essas espiritualidades, essas entidades benditas falaram para você que você deveria ser sacerdote, ser mãe de santo, cuidar de pessoas? Quando e como foi isso? Olha, pois aí que eu falo que esse africano que eu tenho, que ele diz, eu sou africano, Jango, esse é o nome dele. Tá? Aí ele disse assim, que eu ia ter uma longa caminhada dentro da religião e que eu ia passar por várias pessoas, vários babás, realmente eu passei por vários ali, tá? E sempre quando eu vou fazer alguma coisa dentro da religião, tudo é autorizado por ele. Ele fala, ele diz, ó, vai vir tal povo assim, assim, ou vai vir isso, assim, assim, né? Tem pessoas que talvez não acreditem, que não são da nossa religião e não, né, se a gente falar, vão dizer, vive num mundo maravilhoso de Bob, mas essa é a realidade. Então, tudo que eu vou fazer, sou sensitiva, né? Então, tudo que eu vou fazer também, eu já sei. E também comandado por ele, porque é ele que coordena, que dá as coordenadas para nós, né? Sim. Para casa, para nós. Quando ela falou com vocês e que vocês conversaram sobre a vinda de vocês aqui, ele veio e falou para mim, para Thaís, que iriam vir 3 pais de santos. Bem antes da gente tratar de vocês virem. Foi bem antes. E também, vocês não tinham comentado que tu ia trazer o Oxum para ela e mais 2 ou 3 orixás. E ele disse, não, vai vir. Não tinha falado nada ainda. Mas só que eu já sabia. Ainda. Ele disse, não, ó, vai vir o Oxum para casa e mais 3 orixás, que aí ele não deu nome, né? Ele só disse 3. Que seria, né? Que foi que eu ia ter uma iniciação. Aí Falou eu disse, isso não. tudo? Olha. Eu disse, não, eu vou ficar na Umbanda e aqui em Banda só. Eu não vou querer. Agora, por enquanto, não. Vamos esperar, uma esperada. E aí, na outra vez, ele já disse para o Henrique, não, a hora é agora. A hora é agora. Agora ver se Chegou a hora. quilômetro de distância daqui. Pensando em vir, por muitas das vezes, demorou para mim, porque era para a gente ter vindo há bastante tempo. É uma entidade a 1.479 quilômetros de distância de onde a gente estava, falando que a gente ia vir para fazer tudo que a gente fizemos. E as pessoas às vezes criticam e dizem que, cara, isso não existe. Isso como a senhora mesmo falou, Fantástico Mundo de Bob, isso é uma fantasia. E a prova está aí que não é fantasia, que é de verdade. É real. É coisa que acontece. As nossas religiões são simplesmente magníficas. E a gente teve que dar um jeito de exporizar, porque, por exemplo, dentro da minha cultura, da minha tradição religiosa, os babalaôs não às vezes tem uma diferença normalmente dentro da tradição do Fafra cubano. Tá? São os santos que os babalaôs entregam na minha cultura. A tradição nigeriana e urubá não tem essa problemática. E dos Oxás, ou dos orixás que se conhecem de forma comum, que são os grandes essais que tiveram evolução espiritual e são cultuados e iniciados na cabeça das pessoas. Então esse tipo de orixá a gente não assenta. Foi tudo feito de acordo com os conformes, porque quem assentou esses orixás para vocês foi um zelador de santo do Rio de Janeiro, né? E a gente trouxe esse orixá já lavado, sentado, para continuar a dar seguimento nessa consagração, ainda porque existe essa questão de distância, de logística, essas coisas todas, para que tivesse uma eventual efetividade. E impressionante de como acertou a entidade africana. Vai vir Oxum. E Oxum chegou. Falou pra ele, aí ele chegou e me disse, olha, te prepara, porque isso. Eu digo, Não. eu não estou preparada. Cássia é doida para fugir das situações, é coisa simplesmente Não, eu falei ali que eu estou muito velha já, eu vou deixar para os novos agora, tem muita gente nova dentro da religião e querendo, né? Então a gente vai preparar, vamos fazer cacique de Umbanda, vamos dar seguimento na Umbanda e na Quimbanda,
né? Vão fazer cigano, vão fazer outras entidades, né? Aqui na Umbanda só. Mas aí ele chegou e disse, não é assim como ela está pensando. Sim. Ela está errada, não é assim. Não é o que a gente quer, né? Se ela está fugindo, mas Não vai adiantar. não é assim que funciona. Ou seja, seu próprio guia espiritual foi quem ele conduziu até chegar à sua Sim. religião Sim. de Faurumilá também. Sim. Ele que te trouxe Faurumilá. Sim. Bom, e por questão de curiosidade, o que mais ele falou dessa nova tradição que vocês estão abraçando agora? Vai se disseminar pelo Rio Grande do Sul, vai continuar, vai trazer resposta? Porque agora eu não sabia, sabe? A gente não está sabendo agora. Eu fui pego de surpresa. É uma questão de fato de curiosidade. Fala mais um pouquinho disso pra gente. O que ele falou? Sim. Sim, ele falou que agora eu ia para uma... que era um... como é que é? Uma nova tradição religiosa? Uma nova tradição religiosa que não era nova, mas para mim ia ser novo, para nós, né? Que eu já conhecia por conversar contigo, né? Só há aqui 6 anos, 7 anos. Por aí. Tá. E aí ele disse que havia muitas voltas, muitas vindas, e que era para prosperar. E nós, que estava na hora, que já chega de tanto problema, né, que a hora chegou, a nossa hora, né, e que essas pessoas que iam vir, que daí outras pessoas iam conhecer também, muitas pessoas. Olha que interessante. Ou seja, através de uma, podemos dizer, profecia. De verdade. Uma profecia espiritual de uma entidade espiritual que, de verdade, não tivemos nem prazer de conhecer, de vê-lo ainda. Né? A gente está esse tempo todo na labuta, porque a gente não teve tempo, na verdade. Nem de ter contato, não, mas anunciou, acredito eu, que o grande passo. Porque eu vou falar uma coisa, eu acho que você é a primeira PTB aqui de Flores da Cunha. Sim. Primeira PTB de Flores da Cunha. Eu espero que fora o Eu máximo. não conheço ninguém aqui que seja de Ifá, que tenha tido iniciação em Ifá. Aqui não. Aqui Olha. não. Acredito que aqui do lado, em Caxias, sim. Talvez, né? Mas aqui Talvez tenha, mas Eu sei que para Balneário tem gente iniciada em Ifá, tem até Babalô para cá pro lado de Balneário, se eu não me engano, tem Babalô, tem uns 2 Babalôs pro lado de Balneário. Ainda talvez que seja uma região que percapitamente, né, seja talvez mais interessante, as pessoas migram logo para lá. Mas bacana, interessante pra caramba, hein? Então, esse é o seu principal guia. o principal. Sim, é ele que condena toda a casa, é ele que traz As a mensagens. mensagem de que quando vem de lá de cima, é ele que traz. E praticamente ele comanda a casa toda e a vida de nós todos. Né? E o seu guia principal e protetor, Henrique? Fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou do Exu Arrancatoco e também do Caboclo Arrancatoco. E o Orixá o Baluaê. E sou do principal Sim. Baluaê, que é o santo. Então, na tradição do Baluaê, que é o Chapanã, né, para nós, ele traz esse povo, assim, da mata, né? Só que o meu Exu, ele trabalha no mato, mas também com as almas. É cruzado, né? Ele vem cruzado. Ou seja, tem essa questão das falanges, né? E no Sim. caso ele perpassa de uma para outra. Ele vem cruzado com as almas. Até mesmo porque o Baluaê, né, é alma, né? Ele vem do cemitério, essa coisa toda. Sim, ele traz esse Exu e traz esse caboclo. Ó, o caboclo arranca-toco e o Sim. Exu arranca-toco. Digam-me, casal, como é desenvolver essa parceria na espiritualidade? Como é atender essa quantidade, essa infinidade de gente que acaba vindo procurar vocês? Porque ainda que a casa esteja aberta há pouco tempo, pelo que eu vejo, tem uma boa movimentação de pessoas. Como é voltar a lidar com o ser humano? Como é voltar a ser médico das almas? Antes do Babalaô vir, um pouco de medo. Agora que os Babalaô chegaram, estou super forte, maravilhada. Levantei de novo. Acordei. Quem Achei estava dormindo difícil. acordou. Hoje em dia é difícil lidar com as pessoas, né? É muito difícil. Porque muitos querem levar a religião na brincadeira e não funciona desta maneira, entendeu? Porque a religião é muito séria, a gente trata ela muito sério. Nós
nós dois. Sim, com responsabilidade. A gente trata ela com responsabilidade e as pessoas vêm Sim. achando assim, ó. Ah, eu vou trabalhar aqui, me incorporar e acabou, o Exu vai pagar minhas contas. Ah, assim não. E aí a mãe de santo, a Iá lá tem, né? Tem culpa porque eu não consegui pagar as minhas contas, né? Eu me enchi de dívida, isso e aquilo. Não trabalha, não. Mas se não trabalhar, se não fizer por onde, o Exu não vai te trazer na porta da casa. Faça por ti que eu te Eu ajudarei. vou voltar um pouquinho à pergunta. Como é que foi ficar esses 5 anos, vocês dois afastados da religião? O que foi para vocês? Ficar 5 anos afastados, qual o sentimento? Sentimento de perda. Sentimento de, assim, solidão, sabe? A vida parou. Para mim, a minha vida parou. Porque, assim, ó, em tipo, mudança de vida de um lado, mas por outro, motivo de perda, de solidão, assim, parece que eu fiquei sozinha. Um vazio no peito. Com vazio no peito, isto. parece que sempre estava E aí, faltando uma coisa. Sempre. Faz tudo, come, bebe, mas sempre Parece fica mecânico, parece uma coisa mecânica, um assim, que a sentimento gente de perda. Esta é perde a a vida, palavra. E parece. o gás para voltar? De onde veio o fogo? Começar a queimar de novo o fogo e ter um A gás? chama da vontade de reiniciar. Eu fiquei sabendo que o genro e o marido ficavam, vambora, vamos. Sim. Já teve Muito 2 anos isso aí. Sim, o genro e o marido, os dois. Tudo se preparou, foi preparado, claro, pela espiritualidade, né? Sim. Então, quando eu me dei por conta, eu já estava dentro. Eu Isso. já estava aqui, foi como eu falo. Parece que foi tudo mecânico, assim, sabe? Tudo mecânico. E quando eu me dei conta, assim, e eu só acordei mesmo agora com esta iniciação. Coitado do teu genro, porque ele é Rogério, mas eu quase rebatizei ele de Gustavo. Eu não sei de onde que eu tirei Gustavo. Tava achando que ia trocar a identidade dele? Tava quase trocando a identidade dele. Então, e aí, como a gente veio para Flores da Cunha, uma cidade que não aceita a nossa religião, Não aceita tambor, não Não pode bater aceito nada, tambor, então. só em lugares assim afastada. afastado, porque são muito católicos, né? É uma cidade muito católica. Então, para nós conseguir abrir aqui foi bem difícil, porque eles não aceitam muito a religião. E agora somos a 4ª casa aberta, aí em Flores da Cunha. E é isso. São 4 aqui, 4 com a gente. 4 por nós. Essa cidade inteira que a gente conheceu, que não é uma cidade pequena, uma cidade relativamente grande, só existem 4 casas abertas de De religião. religião. Como é que é lidar Que a com... gente conheça, que a gente saiba, é isso, que é uma cidade pequena. Como é que é lidar com essa dificuldade dentro da cidade de vocês? Tem que montar uma religião, montar uma casa sabendo que você tem essa dificuldade inteira. Ou seja, uma cidade inteira dizendo que não pode. E vocês têm que romper essa barreira, pular esse muro, enfrentar isso tudo. Como é que é para vocês enfrentar isso? Da onde vem, tirando dos guias de vocês que dão força e diz, cara, vai que eu vou levar, de onde vem a força de vocês e a coragem, principalmente, porque tem que ter coragem Sim. para poder fazer isso, entendeu? De onde é que vem? Eu acredito que é muito na fé que tu carrega. Aqui. Homem de fé tá aqui. É na fé que tu tem. Por Homem quê? de fé. Por que eu acho isso? Se tu tiver fé, tu abre qualquer porta, tu vai sem medo de enfrentar qualquer problema. Só, claro, né? Com muita Cautela. cautela e Discrição. pensar bem, né? Porque as pessoas, hoje em dia, tu não pode mais confiar, né? E como a nossa religião aqui não é muito bem aceita, até mesmo porque eles não conhecem como o porquê da nossa... Sim, não é bem aceita porque eles não conhecem. Sim, e é medo. Na verdade, é medo que esse povo tem. A discriminação, o preconceito, o racismo religioso, ele é muito veemente, ele é muito forte. É algo mais... Pô, fazendo merda aí, né, Flávio? Ou é uma coisa que é mais não toca aqui porque vai fazer barulho, é uma coisa muito assintosa. Como isso funciona? Quando tu fala tranquilo. Quando tu fala em religião com outras pessoas que não conhecem, eles ficam assustados. Mas eles não criticam, eles não. Não, eles não falam faltam nada. com respeito, eles não. Não. Eles Eles não. respeitam todas as pessoas de qualquer etnia, sabe?
Só que eles usam muito é o barulho, que eles se queixam. Porque o povo aqui levanta muito cedo e dorme muito cedo. Então, assim, não é um ataque, eles não fazem um ataque direto. Não. Direto não. É velado. Não faz tem barulho. ataque na religião aqui, não tem. Eles até aceitam. Mas é assim, ó, é aquela que tem um limite. Eu vou fazer uma pergunta com ele. Já aconteceu das pessoas virem e falar assim, não, eu vou aí, vou me dar um passe, mas você não conta pra ninguém que eu tô indo, não. Já. E Sim. sempre quem vem aqui Vem escondido. Não fala pra ninguém não, que eu vou tomar um passe, que eu vou precisar disso ou daquilo. Assim, então, Eu vim escondido. acaba se tornando, vou botar como preconceito, que não seja um preconceito bobo, porque as pessoas acabam procurando você de um jeito ou de outro, De um pra jeito poder ou de fazer as coisas. Sim. Não, e tanto é que depois que a gente começou a se movimentar para a religião, para abrir casa, parece que desvendou um véu, porque, olha, tem pessoas Sim, caiu o véu mesmo. parece que tem pessoas que tu olhava assim, bah, esse daqui não é crente, Não gosta. não gosta. Teve E uma, tu- desculpa, teve uma razão específica da escolha do local aqui? Ou vocês foram procurando e encontraram seria um Sim, melhor local a para gente- fazer? Ou vocês Sim, já teve uma razão específica de vir A para razão cá? específica, sim, por causa Também. do tambor. Do barulho, do tambor, não por horário, porque eu respeito muito o horário das pessoas de dormir, né? E porque todo mundo trabalha aqui, levanta cedo. E aí, aqui a gente pode, por quê? Porque poucos vizinhos, né? Afastado do centro. A gente mora lá no centro, então não tem como nem... Até atendia a gente lá em casa. Escondido, né? E aí o africano cansou de chegar lá também. sim, Cartas, jogos de cartas também, lá em casa. sim. Legal, legal. Mas aqui é tranquilo, aqui ninguém incomoda, os vizinhos todos gostam. Aqui. E antes É da bom. gente vir para cá, para abrir a casa, a gente falou com todos os vizinhos da volta. Olha, nós vamos abrir a casa assim, nós vamos tocar tambor, né? Não vamos espichar até a madrugada, a gente tem horário para cumprir. E todos, graças a Deus, aceitaram, né? A gente não veio para cá assim e empurrou com a barriga, não. Por uma questão agora de curiosidade, e essa pergunta, logicamente, é bem direcionada a você mesmo. Eu queria saber, até mesmo para que a gente tenha parâmetro, como que é abrir a Umbanda aqui no sul do Brasil? Como é que é? Quais cantigas que você canta? Fala um pouquinho, canta um pouquinho da abertura da Umbanda aqui de uma sessão. Chega na hora a gente esquece. Eu pedi pong agora. A gente começa, né, abrindo o Ogum, porque São Jorge Guerreiro é o guardião de todas as terreiras, né, aqui no sul, né. Então a gente começa cantando para ele. Nos dê o prazer de ouvir a sua voz, porque eu fiquei sabendo que tu cantavas. Só um pedacinho, tá? Estão batendo na porta, é São Jorge, ele é um guerreiro. Ele veio de Aruanda pra rondar este terreiro. Abre a porta, Umbanda, deixa entrar São Jorge entrar. Ele veio de Aruanda pra seus filhos abençoar. Olha, que legal, que legal. Essa é a abertura, depois a gente canta os depois pontos aí normal. vem Aí canta já- para Ogum, canta para Xangô, canta para Oxóssi, canta para... E tu me disse que tem Exu Rancatoco. Sim. E qual é uma cantiga? Fala pra gente. Olha só. No Sudeste, algumas entidades, elas estão desaparecendo, né, Flávio? Verdade. Né, Nandinho? Estão sumindo. Arranca-toca é um deles. Tá sumindo. Tá sumindo. Então é muito difícil dentro de uma macumba, de um tambor pra entidade, tu ouvir uma cantiga de Rancatoco. Desculpe. Canta uma cantiga que tu Exu gosta, seu Rancatoco. E pode ter certeza que o nego vai estar cantando isso lá, porque vai voltar a surgir Rancatoco lá e depois dessa daí. Hein? Verdade, que lá do Rio não tinha não. O ponto do meu Tem Exu, poucos. o ponto do meu Exu é assim, ó. Pisa no toco, pisa no galho, segura o toco, senão eu caio. Pisa no toco, pisa no galho, segura o toco, senão eu caio. Mas quem é? Quem é o arranca-toco? Mas quem é? Exu arranca-toco. E tem um outro dele também que eu gosto, né? É assim: ô meu Senhor das almas, de mim não faça pouco. Olha lá que eu sou Exu arranca-toco. Olha, que legal, hein? Mais ou menos por aí. Que legal. Kesner, e o africano? Eu ia fazer essa pergunta. Que é que ele gosta? É. E cantem pra ele.
Cante pra ele. Buscar as cantorias dele mesmo. O ponto dele, que ele tem firmado, da Bahia, a estrada eu não via. Quando eu vim da Bahia, a estrada eu não via. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Olha que bonito. Mas tem vários outros, né? Assim. Tem um que ele gosta muito, é aquele assim. Quem é? Não, esse não é dele. Esse, Eu sei que não é dele, Não. mas esse não é dele. Ele gosta daquele cai na água, cai na água. também não é dele. Cai na água, esse é geral, é um ponto, né? É um Cai ponto na água, africano. minha gente, os africanos vêm aí. Olha que Só legal. quem tem as tesouras é São Cipriano. Ele é o pai dos guerreiros, ele é o rei dos africanos. E esse Kainaga Kainaga, se você fizer uma analogia, você vai perceber que era um navio negreiro. Inclusive, muitos africanos se mataram para não ter que ser escravizados no Brasil. Então, Kainaga Kainaga, os africanos... Olha só. O homem ainda dá aula de história. Não, e é bem legal. Sabe o que é legal? É que quando ela falou que ele é um encantado, e é lógico, porque muitos negros se encantaram, que até hoje não encontraram o corpo de vários negros que foram escravizados, que passaram no meio desse marzão aí, com tempestade, com isso, como aconteceu na história da encantaria, quando o rei Rei Salomão. Não, isso é sacanagem. O rei de Portugal, o barco dele sumiu, desapareceu. E aí, toda aquela. Que depois de muito tempo eles se encantaram e apareceu, né? São Sebastião, o rei Sebastião, Toy da Salã, também o rei turco. E todas essas espiritualidades, essas pessoas que morreram, sumiram, não acharam o corpo, se encantaram. E é muito legal isso, porque a cantiga já fala sobre isso. Olha que interessante. Tem um ponto que ele gosta também, que fala sobre o navio negreiro, o povo que veio de lá escravizado, né? Que o ponto é assim: que navio é esse que chegou agora? Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com escravo de Angola. Que legal. Que é o resto. Muito lindo, né? Trouxe fardos da Guiné, trouxe a macumba, capoeira, candomblé, amontoados no porão do navio. Muitos morreram de fome e de frio. E assim que vai. E, Olha, surreal. é muito. É o que eu falo. Obedi. É Verdade. uma pluralidade de espiritualidade, de força, de energia. Se a pessoa não se despir como um copo vazio para que possa absorver um pouco mais de conhecimento, acaba perdendo a grandeza da religiosidade que a gente tem aí disseminada pelo nosso país. Nosso país é muito rico com questão de religiosidade. Sim. Eu queria que vocês falassem qual é o tipo de desenvolvimento, qual é o tipo de trabalho que vocês fazem aqui na Tenda do Oriente. E quem escolheu esse nome? Tenda de Oriente. Nós tinha, Espaço Luz do Oriente. nós tinha vários Foi eu nomes, que eu gosto né? muito. Eu tenho um lado do Oriente, né? De uma cigana que vem pelo Oriente. E aí ele disse, né? Que estava entre dois, assim, né? E aí ele falou que esse seria bom, seria próspero, seria, né? Eu gosto muito do povo do Oriente, né? A gente tem o lado cigano também aqui. Isso. E quais são os maiores trabalhos que vocês desenvolvem aqui? Na Umbanda, pontos de fogo, né? Banho. Cirurgias espirituais. Assim. Aqui também tem cirurgia Sim, espiritual? Olha sim. que maravilha. Sim, também. Eles fazem isso porque eu trouxe esse dom comigo eu tenho um pouco do dom da palavra, que como faz muito tempo, né? Então eu tô meio assim, ainda meia, sabe? Falando bem pra Mas caramba, quer tenho- tirar onda pra gente, Flavinho. Não é? Mas sempre trouxe isso, o dom da cura, sabe? Assim, e também de benzimento, de benzer as pessoas, né? Eu mesma, Cássia, né? De benzer as pessoas. Isso é desde pequena, né? Precisava benzer, já pegava os raminhos e já saía benzendo, né? Com quantos aninhos?
Olha, eu acho que com uns 8 aninhos. Já eu já Olha. colocava as saias da minha irmã e ia dançar e eu nem sabia o que que era. Porque Já funcionava a benzedura com 8 anos. sim. E o pai dizia assim, ó, me puxava e dizia, vem aqui, benza fulana aqui, que ela tá com dor de cabeça. E ali me dava os raminhos, eu saía ali. E eu era bem magrinha, fininha, parecia que ia ser E quebrada. as pessoas se curavam. Sim, Olha, se curavam. A espiritualidade Sim. como é latente. E já nasce com a pessoa. Tem ali. idade, né? É. Não, eu acredito que eu já, né, porque até a minha mãe, ela foi também, né? A mãe dela trabalhou, a minha avó, Josima, trabalhou muitos anos. Claro que depois ela ficou velha, ela virou evangélica. E quando apareceu o primeiro pastor em Rosário, lá ela virou evangélica. Ela trabalhava naquela época em que havia as trocas, assim, trocavam trabalhos por animais, trocavam trabalhos por corte de vestido, trocavam trabalhos naquela época antigo, né? Então eu lá benzia, ninguém cobrava nada, era assim, fazia, o caboclo trabalhava e aí era por merecimento, né? E só usavam vela branca, ela me contava, ela trabalhava com Urubatã, caboclo Urubatã. É muito antiga, minha avó, quando faleceu, foi com quase 90, né? E aí, mas fazia pouco tempo que ela tinha passado para o evangélico, não fazia muitos anos. Aí eu me lembro que eu era pequena, ela disse para mim, olha, tu vai seguir o mesmo caminho que eu era. Já vem uma descendência aí, lá de trás. Tu vai seguir o mesmo caminho, só faz só o bem, ela disse para mim. E isso é muito Só faça importante. o Sabe bem. por que é importante, Kedney? Porque pelo que a gente percebeu, essa região é uma região muito mais rural. Ou seja, não tem... a gente tem um hospital, que eu vi aqui, parece que é grande, né, mas é privado. Em Caxias do Sul a gente viu um hospital público. Sim. Se eu não me engano, foi isso. Mas numa região que ela é um pouco mais rural, para as pessoas terem acesso a atendimento, fica muito difícil. Ai de nós, se não fosse essa espiritualidade, os rezadores, esse suporte espiritual, as pessoas que têm a missão de curar as pessoas, não existissem. E é isso Ai que de me nós. invoca, é isso que me invoca, porque dentro da igreja evangélica as pessoas falam que a macumba é do diabo, né? É o diabo que cura, o diabo que ajuda, que o diabo que ajudou quando as pessoas não tinham condições, não tinham hospital. Salva a vida, Pois dá de é. comer. Então aí eu falo, se Deus é bom, o diabo não é mau. E olha, essas entidades fazem parte e outras coisas que Sim. são do Arco da Velha. E a senhora também incorpora Preto Velho, Sim, eu trabalho com a Maria Mineira. Maria Uma das Mineira. pretas velhas mais antigas na Umbanda. Então, fala um pouquinho dessa senhora. Essa senhora foi uma das últimas. Também não tive desenvolvimento, né? Que como eu falei, eu não tive, eu era uma cambona. Eu estava ali aprendendo com 13 anos a servir, né? Então, a senhora já incorporava a essa Preta Velha, a Mineira, Ela né? chegou, só simplesmente Mas com chegou. 13 anos também. Aí eu já tinha uns 14 anos, porque aí foi um ano depois aí. E ela chegou. E aí veio Ogum, né? Ogum Megê. Sim. Aí depois veio ela. Então, casa, como é que foi com uma menina de 13 anos, que estava trabalhando no Cambonano? De repente, viu o chão sumir e acordar horas depois com uma pessoa falando assim, tá vendo, isso aqui foi o ponto arriscado de quem veio, e você absorver essa informação, e para uma menina de 13 anos que tem informação psicológica ainda, entender que ali você começa a trabalhar com uma espiritualidade, recebendo espíritos, trabalhando para os outros, fazendo bem para os outros. Como é que foi para essa criança de 13 anos absorver isso aí? Para criança foi assim, ó, uma emoção, assim, porque tudo era novo, né? Porque eu via o chefe ali trabalhando ali, né? Os chefes ali, e tinha os horários ali que descia os preto velho, tudo ali, né? E só que eu achava que eu vou ficar o resto da minha vida aqui porque eu não sentia nada, né? Eu era muito sorridente, assim, né? E aí eu adorava ir servir ali, né? Aí eu digo, não, mas arriscou, eu acho que foi eles que fizeram isso daí. Eu digo, mas chegou alguma coisa aí, não sei o que eles me deram, alguma coisa me tomar, que volta e meia eles davam uns golinhos, né? Digo, me deram alguma coisa, me derrubaram no chão e eu desmaiei, né? Porque tem pessoas que perguntam assim, ó, tu vê alguma coisa quando tu tá incorporada, é tu ou é aquela pessoa?
E aí a minha incorporação é totalmente inconsciente. Ela é inconsciente desde o primeiro dia que eles chegaram. Para você, seu Henrique, um Totalmente. rapaz de 19 anos estava lá querendo ser tamboreiro do lado, achando que estava dominando tudo e de repente acordar no transe e falar assim, cara, eu era, não sou mais. Sou Gun. Não, sou o Gun. Não, sou o Gun. Sou o Gun. Como é que foi para esse rapaz de 19 anos acordar? Foi uma surpresa para mim, né? Porque eu não esperava, nunca tinha sentido vibração nenhuma. Eu ia ali porque eu gostava daquela função e eu tinha vontade de ser tamboreiro. Só que aí não deu mais. Não deu ruim. Não deu mais. Até hoje não consegui ser um tamboreiro. Aí ele fala assim, Pia, você é meu? Mas eu ainda arrisco um pouquinho, faço um barulhinho, pedir alguma A coisa. pergunta para os dois agora. A minha família era toda do mundo do santo. Da minha falecida avó, que foi minha mãe de santo, do meu irmão, do meu falecido avô, até nossas filhas agora são. Como é que é para vocês ter a família de vocês envolvida dentro do mundo do santo e saber que a sua história vai continuar, que vai ter alguém ali do teu lado? Ai, pra mim é muito bom. Eu não quero ser esquecida também, né? Eu não sei se eu vou saber te responder. Pode fazer a pergunta de novo, desculpe. Como é que é a sensação de trabalhar pro santo junto com a família? Pra ficar assim. Thaís, Isa, Genro, esposo. marido. Ai, Família próxima, sanguínea. Isso. Ela tava pegando a Thaís pela orelha. Ele tá falando que a Thaís tá querendo correr lá. Bom, A gente se sente mais hoje forte. pegando a Thaís pela Por orelha. causa que é a união, a ligação, né? Então a gente se sente mais forte. Mas eu já fui sozinha, eu já trabalhei sozinha. Com 17 anos, eu abri uma terreira sozinha. Eu digo, bom, eu vou abrir, eu vou seguir trabalhando, já que eu tenho eles, eu não sou sozinha, né? E aí, eu acho que umas 5 quadras da minha casa. Só que, claro, que como é muito nova, né, eu não sabia lidar muito assim, né? Mas ela durou ali, eu acho que 1 ano e pouco. E aí depois eu disse, não, agora eu vou pegar uma pessoa para me ajudar, né? E foi quando, daí eu já conheci ele já com 30 e me juntei com ele com 32. 37. Aí ele conseguiu conquistar a loura. Capaz, eu tinha 32 anos quando tu tinha 27. 32 para 30. E aí eu vou ter uma pessoa que fique do meu lado, né, para dar seguimento, para me ajudar. Mas eu sempre quis ter uma casa, porque na realidade eu não gostava de ir assim nas casas dos outros, só para passear de vez em quando. Mas eu trabalhava dentro de casa. Não... Cássia, tem alguma história desse senhor, esse é Django, né? Isso. Esse senhor, uma cura, alguma coisa que ele já fez para algum cliente, alguma coisa que a senhora possa contar aqui no podcast? Ai, sim, tem. Várias. Tem várias. Conte um pouco pra gente sobre esse senhor que a gente ainda vai conhecer. Sim. Eu estava em casa, acho que umas 11 horas da manhã. Daí isso faz muitos anos, né? Tá? E eu vou contar uma de anos atrás. E aí meu pai disse, Cássia, tem uma mulher no portão te chamando. E aí eu trabalhava numa sessão ajudando um senhor, que era o seu Albertino. Hoje ele não existe mais, mas o filho deu seguimento na casa ali. Eu fiquei muitos anos ajudando eles ali, tá? Porque eu gostava muito deles e gosto daquela família até hoje. Tá? Aprendi muito com eles e também ensinei, tá? Aí eu saí ali, eu digo, a senhora quer falar comigo? Aí ela diz assim, sim, o meu marido tá com a perna cheinha de umas coisas assim, que tá saindo umas águas, tá saindo e não tá caminhando e o pé tá enorme de grande, né? E aí o pai disse assim, vai lá, vai. Eu digo, eu não vou ir. Eu vou fazer o que lá? Mas eu não sei o que eu vou fazer. Aí o pai disse assim, mas tu tem as tuas entidades. Até ali eu tinha só, acho que o orixá, eu deitei para Oxalá de Orumilá, em Livramento, né, tá? Ali nos 17. Aí eu fui acompanhada de um vizinho, Orlando, que me acompanhava sempre quando eu saía, eu ia a alguma sessão, e ele ia, porque ele era de religião, mas ele ia assim, ele era umbanda também.
Aí eu cheguei lá, quando eu olhei aquele senhor, eu me apavorei, sabe? Eu digo, pai, agora? Mas foi só eu fechar a boca e ele chegou. Quando eu vim assim, aí tava aquele senhor, perna cheia de dendê, de mel, aquele monte de erva no chão, aquele espalhado ali, tudo. Fui umas 2 ou 3 vezes lá. Ele tinha ido a médico, disseram que era câncer, que era isso, que era aquilo, não era nada. Era algum tipo de coisa que ele tinha pisado, alguma coisa, né, também. Mas estava caindo os pedaços, estava aparecendo o osso dele. Eita. Né? E olha ali, não deu, vou falar assim para vocês, acho que uns 32 dias. Secou tudo aquilo, limpou. Aí a minha fé, ela aumentou, sabe? Ela aumentou assim, ó, 100%. Quer dizer, trouxe Sabe? a cura. Ai, eu fiquei assim, ó, maravilhada. Eu digo, mas que isso é uma bênção. Eu digo, do divino, dessa entidade maravilhosa, né? Então, olha, essa foi uma das coisas que ele fez. E o Ogum teve uma senhora que já estava com 2 filhos, grande, já um com 15 e o outro com 17. Aí o Ogum chegou e disse assim para ela, a senhora vai... Ela disse, eu queria ter outro filho, mas ali ela já estava já com mais de 30 anos, né? Eu não vou citar nomes porque eles vão Sim, assistir sim. lá e eu não tenho autorização. Sim. Aí ele disse para ela assim, ó, vem aqui. Não, mas eu tô com as trompas atadas. Foi atar minhas trompas. E ele disse, deita no chão então. Isso contado por pessoas que estavam junto comigo, deita no chão. Aí ele pediu agulha, pediu tesoura, pediu uma cerveja e pediu um charuto. E ali ele trabalhou, ela. Hoje ela tem 2 meninas. Já são moças, são casadas. Incrível. É verdade, tem testemunhas disso tudo na minha cidade, lá, que presenciaram, e em Santana do Livramento também, que ela é minha comadre, madrinha da minha filha, com 2 homens também, 2 homens, já homens, e ela já com idadezinha. Aí ela disse, ai, eu queria tanto ter uma menina. E aí ele fez o mesmo processo, né, aí já foi, não foi o africano, aí já foi o Ogumegê. Fez esse processo, tá lá. A moça tá solteira ainda, mas aí ela teve a menina, e aí é assim, ó, orgulho eu tenho, assim, não é ego, não, sabe? A minha fé, ela foi aumentando a partir do momento que eles foram trabalhando, ajudando as pessoas, sabe? E entre outras coisas mais, não foi só de saúde, foi outras também, pessoas assim, meia desequilibrada na vida, mentalmente, tudo, sabe, com conselhos, e que hoje são outras pessoas. Kessner, e como o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui Paraná, Santa Catarina, do Brasil, aquelas pessoas que estejam por aqui, como essa gente faz para chegar até você e aqui, ao seu espaço para poder se curar, se tratar? Tem telefone, te acha no Google, te acha no YouTube? Como as pessoas fazem para poder chegar até os seus auspícios? Instagram eu tenho também, Instagram Cássia Kessner. Tem Facebook também, Kessner Cássia e Cássia Kessner, tem 2. E tem telefone também, né? Pode falar o telefone que eu já vou Tá. anotar e botar na tela. Claro, vai colocar aqui na tela pro pessoal poder 52, ter acesso a né? vocês. Não, 54 54. 991 22 Sim. 11 69. 69. Flores da Cunha, Serra Gaúcha. Tá, agora o Espaço Kessner do você Oriente. vai soletrar pra mim, que o negócio Tá. ficou meio estranho pra mim. O Instagram é Cássia, é com S? SASSIA. Sim, junto, né? Isto. Kessner como? Kessner KE Hã? SS Pode falar, Thaís. N E Ah, R. bota- E tem Instagram, Espaço Luz do Oriente. Então vamos botar também. do Isso, espaço. É o que? Espaço. Espaço Luz do Oriente. Espaço Luz do Oriente. E mais um. E de novo. E tem número também, tem 2 números, né? Não, beleza, que eu vou botar aqui na tela. Certo. Agora aí fica esses 2. Perfeito, já tá na tela aí, Léo. Maravilha. Então, aquelas pessoas que desejem, que estejam por aqui pelo Sul, conhecer um pouco da Umbanda aqui do Sul do Brasil, conhecer o nosso amigo africano, a mágica, o Exu Rancatoco, conhecer um pouco dessa família incrível ao qual nós tivemos a oportunidade de passar
bons e maravilhosos dias aqui no sul, passando aquele friozinho maravilhoso, mas tomando uma cervejinha e comendo o famoso churrasco gaúcho. Vocês podem vir, o telefone tá aí na tela, o Instagram está na tela, o espaço é maravilhoso, é Odara. Tá? Eu recomendo. Eu queria fazer só um comentário, né, com todo respeito, porque sabia que ia participar do podcast e teve o prazer de colocar a camisa do Grêmio, né, para dizer que ele é gremista, Com certeza. né? Porque é meio raro a gente ver essas camisas lá no Sudeste, né? E aí ele deixou bem claro assim, não, pô, o Sagrado Podcast tem que botar a camisa do Grêmio aqui, ó. Tem que ser gremista. Bom, a gente vai passar agora, Cássia, meu amigo Henrique, para uma parte que é dominada agora pelo nosso famoso baixinho da Kaiser. Bate-bola com Flavícola. Sou Joe. Brincadeira é a seguinte, pergunta rápida, resposta rápida. Eu vou fazer uma pergunta, você vai me dar uma resposta rápida, depois você me dá uma resposta rápida. Vamos lá? Cadê só? Deixa eu me organizar aqui com a música, que de vez em quando o bagulho dá ruim aqui. Então vamos lá, gente. Não é esse, não. É esse aqui. Vamos lá. Cássia e Henrique, vamos lá. O que é vida? Vida para você? O que é vida? Vida. Fala um pouco. Vida. Ai, posso falar o que eu penso, né? Sim. Tá. Vida pra mim, em primeiro lugar, ter bastante saúde, né? Ter saúde. Segundo, ter o nosso apoio, né? Religioso. Com a nossa, e estar sempre conectado com a nossa espiritualidade, né? Em conexão, porque tem que haver um equilíbrio entre o material e o espiritual. Você? Eu concordo com ela e completo. Sem saúde a gente não tem nada. E a vida, para mim, é tu viver bem, tanto na religião, com a família e com as pessoas em rodas, né? E eu acho que é isso. A morte. Triste. Um pouco de medo. Tinha. Mas estou começando a perder esse medo. Triste. Para você, Django, na sua vida, o que você poderia falar e para você arranca toco? Amigo, pai, irmão, Nosso braço forte. Família, Tudo. amor, filhos de santo, filho de santo. Complicado. Agora me deu Meus cabelos brancos. Complicado hoje. problema. Complicado. um sonho. Um sonho. Ai, o meu sonho. Eu poder fazer muitas coisas, deixar uma história, deixar um legado de amor, de carinho, poder ajudar pessoas que precisam, sabe? Em todos os sentidos, tanto moral, como material, como espiritual, sabe? Esse é um sonho. E o seu sonho? Ver o Grêmio ganhar? Pensa igual, a gente pensa igual. Vamos ser, né? Esse ano que vem. É que a gente pensa igual ele. Não, a gente não faria 20, você vai fazer 26 anos juntos. Eu acho que o que ela falou, eu só assino embaixo. Esse é marido bom. Eu acho que não tem mais o que falar. Ela já falou tudo. Isso aí. Tá, agora eu vou fazer mais 2 perguntas para vocês, porque a gente já tá chegando no final do nosso podcast. Sim. E eu quero que você, Cássia, diga agora, faça uma declaração para o seu africano e para sua espiritualidade. Uma declaração para ele. Palavras de amor. Palavras de amor. Ai, só gratidão. Só gratidão. Não só para ele também, como pela a vinda de vocês aqui, que vieram me fortalecer, tanto como eu digo, em todos os sentidos, tá? Que chegaram aqui e me deram vida,
né? O orixá deu vida de novo, me levantaram, de ontem para hoje, assim eu acordei, sabe? E também vou esperar a volta de vocês, que será muito em breve, né? Eu vou agendar, gente, hein? Para quem quiser consultar com eles, eu vou agendar para nós marcar a vida deles aqui no Rio Grande do Sul novamente. Não só aqui em Flores da Cunha, mas nas cidades vizinhas. E para você, o que você poderia falar da sua espiritualidade, do Arranca-Toco? O que você queria falar? O que você pode falar agora? Eu agradeço muito a ele por tudo que eu sou. E não só ele, a todos, porque eu acredito muito na religião, eu tenho muita fé nela, e agradeço também, né, por tudo que a gente tem. E agradeço bastante ao Pai Africano, porque sem ele a gente não é nada, né, e a todos os outros. Não temo, eu não sei, não divido um nem o outro, para mim todos são iguais, claro que cada um no seu lugar, né. Mas muita gratidão também. Cássia, você só tem 2 minutos de vida. E nesses 2 minutos, chega ao seu africano e fala assim: minha filha, eu vim te buscar, que a sua missão na Terra acabou. Mas eu vou te dar 2 minutos para você falar para sua filha, para os seus filhos, né? Para sua descendência, o último recado. Qual o recado que você daria se você só tivesse 2 últimos minutos antes de partir para o Orum? Antes de partir, amor, fé, sigam o que eu falei, o que eu deixei, meus conselhos e os conselhos de pessoas que te passaram pela vida. Aproveite tudo que vocês ouviram dos mais velhos, tudo, cada segundo. É isso. E você? O que você diria? Eu completaria assim, ó. Se deem as mãos, tenham força e acredite na religião. E sigam em frente. Ele é o Henrique, como eu digo para vocês. Ele é o meu braço, porque sem ele também... Sem o Rogério também não, sem a Thaís, porque, né? Sim, sem a neta. A gente se completa. Uma família, né? É isso. Sagrado Podcast, eu tava falando aqui você. Eu me considero um homem abençoado porque nesse tempo, como sacerdote de tradição africanista e até mesmo do Sagrado Podcast, eu, Flavinho, Leandro, a gente teve a oportunidade de conhecer bastante gente. E a grande parte das pessoas que conhecemos são pessoas de bem. E todos sabemos que isso é difícil. O mundo tá feio. As pessoas estão mais. E mais uma vez a gente se depara com uma família bem estruturada, com pessoas de bem, de caráter e com o coração enorme. E a gente está aqui desde o Rio Grande do Sul, trazendo mais informação de espiritualidade para vocês. Bom, tenham todos, não vou nem dizer boa noite, é boa noite porque vai ser às 21 horas, uma boa noite, fiquem de olho porque tem mais Sagrado Podcast, pé na estrada. Axé. Axé.